Então, abdômen agudo isquêmico é o paciente que começa a sentir dor, vai para emergência e a causa, no final das contas, é uma isquemia intestinal ou isquemia de algum órgão intestinal. A característica da dor desse paciente costuma ser uma dor mal localizada e uma dor muito intensa para um exame físico relativamente inocente. Como assim, João? O paciente tem uma dor difusa e mal definida, só que quando você pega o abdômen dele, a dor é intensa. Só que quando você pega o abdômen dele, não tem, por exemplo, peritonismo na maioria das vezes. Então é a paciente que tem um abdômen relativamente inocente para a quantidade de dor que tem. Diferente, por exemplo, de uma apendicite, que dói pra caramba também, mas você pega na barriga do paciente, tem defesa, tem peritonismo. Beleza? Então, isquemia intestinal, como é que a gente vê? Bom, primeira coisa é que na isquemia intestinal, a alça não vai ser irrigada. Isso aí é meio óbvio. Mas um detalhe muito marcante da isquemia intestinal e que cada vez mais eu acho isso mais marcante assim e me faz pensar mais em isquemia intestinal. Inclusive, esse domingo eu peguei um caso disso no ultrassom. Então eu peguei o caso da alça no ultrassom, espessada a alça de Delgado, líquido livre na cavidade. O paciente veio com a dor mal definida e vi no ultrassom isso, mandei pedir para fazer tomografia. Eu até me surpreendi, porque na hora não me veio à cabeça a possibilidade de isquemia intestinal, porque tudo que eu estava vendo era alça espessada, líquido livre. Poderia ser uma inflamação, processo infeccioso, enfim. Quando me vem a tomografia, esta mesma bendita imagem aqui, olha só. Essa é a alça, parece um alvo, né? A parede super espessada com um halo líquido assim, um halo hipodenso. O lumen e a parte mais externa assim, bem marcante mesmo, bem alvozinho, exatamente essa mesma imagem no segmento de alça que eu estava vendo espessado. E quando você olhava para a veia mesentérica superior, estava trombosadaça. Então, era uma isquemia intestinal por trombose venosa. Ah, João, mas como assim? Trombose venosa faz isquemia intestinal? Sim, porque aumenta a pressão. Então, se tem um aumento da pressão de drenagem ali das alças intestinais, a irrigação arterial ela não consegue chegar direito. Então, não vai haver uma irrigação arterial adequada se você aumenta a pressão venosa, porque você fez um trombo venoso. Então, o paciente tinha tido uma isquemia intestinal de Delgado por uma trombose venosa, tá? Então é o seguinte, primeira coisa, qual é o indício que pode fazer a gente pensar em isquemia intestinal na TC sem contraste? Um espessamento de alça muito pronunciado. A alça muito espessada, a parede estratificada, desse jeito que a gente está vendo aqui, ó. Olha só, eu vou até desenhar para você entender que a luz da alça está mais ou menos aqui. E o final da alça é mais ou menos aqui. E o resto ali é só parede espessada. Então, olha só que espessamento bizarro. Assim, eu não consigo pensar em muitas coisas que vão dar esse nível de espessamento sem ser isquemia em alça de Delgado, tá? Então, em alça de Delgado, um espessamento desse grau aí, tem que pensar em isquemia. E eu nunca tinha pego no ultrassom. Se fosse essa imagem na TC, o paciente viesse primeiro na TC para mim, eu ia pensar na hora em isquemia. Mas no ultrassom nunca tinha pego. Mas é exatamente a mesma imagem. Tá, legal. Então, isquemia intestinal. Como é que você vai fazer o diagnóstico? Você vai pedir para injetar, fazer arterial e venosa. Faz uma portal, faz uma tardia também. Desce na arterial até lá embaixo. Quando a suspeita for de isquemia intestinal, você desce até lá embaixo na arterial. Não faz só o abdômen superior, tá? Que você pode perder lesão. Torção testicular. Muito frequente nas emergências e pelo menos o básico você tem que saber. Então, o testículo normal ele tem um formato ovoide assim, ele é compressível, ele não é bolinha, ele é oval, tá? E ele tem a circulação normal também, olha só o tamanhozinho normal dele. Aqui é o testículo esquerdo, como vocês estão vendo. E aqui eu estou vendo um pedacinho já do testículo direito, ó. Olha o tamanho do testículo direito aqui do lado e compara com o do testículo esquerdo. Você já percebe que está aumentado, né? Repara também que a ecogenicidade desse testículo esquerdo está bem homogênea. A do direito já parece meio esquisita aqui, mas vamos ver melhor depois. Aí eu ligo o Doppler e eu vejo esse coloridinho aqui
vermelho, azul, isso aqui são vasos em diferentes direções. Beleza. Tem vascularização no testículo esquerdo. Aí eu vou para o testículo direito e olha o tamanho desse testículo. Veja que ele não é um cinza homogêneo, ele é um negócio esquisito, às vezes um pouco mais claro, às vezes um pouco mais escuro. É uma textura que a gente chama de heterogênea, um negócio feio mesmo. Aí eu vou aqui, fiz um perpendicular e mais uma vez aumentado, heterogêneo, algumas áreas mais hipoecogênicas, outras mais hiper, enfim. E quando eu ligo o Doppler, não pinta, não tem aquele coloridinho, não tem vascularização. Então eu tenho um testículo aumentado, heterogêneo e sem vascularização. Eu estou diante de uma suspeita de torção testicular. E esse paciente geralmente tem uma dor que o desperta à noite, frequentemente são adolescentes, chegam com o volume do testículo aumentado, uma dor intensa, súbita, às vezes acorda ele de noite. E se você fizer o exame físico, você percebe que o eixo do testículo, que normalmente é um eixo mais ou menos assim, ele está invertido, tá? Então, no exame físico e até mesmo no ultrassom, a gente às vezes percebe, e é uma das coisas que eu uso para me basear para fazer o diagnóstico na ultrassonografia, é o eixo do testículo alterado. Normal mais ou menos assim, o do testículo torcido fica mais ou menos assim. E aí, quando você liga o Doppler nos dois testículos, você percebe que o esquerdo está com vascularização e o direito sem nenhuma vascularização. Ah, João, isso daqui não é vascularização no testículo direito? Não. As estruturas ao redor do testículo, as estruturas peritesticulares, elas podem ter até vascularização aumentada. Mas se o testículo não tiver vascularização, não importa. Por quê? Porque é como se o corpo, na tentativa de irrigar o testículo que não está passando sangue, aumentasse a vascularização em toda aquela região para tentar chegar no testículo, mas não vai chegar. Então, o ao redor do testículo, o que é peritesticular, pode ter até aumentado, não quer dizer nada se o testículo não tiver com vascularização. Mesma coisa para o ovário, porém o ovário ele tem uma característica muito marcante que é a presença dos folículos. Então, no ovário, além de ficar grandão, heterogêneo, ele vai medializar. Os ovários eles são paruterinos, então eles ficam mais lateralizados assim na pelve. O ovário torcido ele medializa, cresce e você vê um monte de folículozinho na periferia, E esses folículos permitem você fazer o diagnóstico com segurança de torção ovariana.